Vamos abrir a palavra do Senhor, queridos irmãos. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Quero ressaltar aqui a nossa alegria em receber todos os irmãos aqui presentes, principalmente os nossos visitantes. Sejam bem-vindos. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Nós estamos meditando sobre os interesses que existem por trás das tribulações dos crentes. Até antes de eu viajar, nós encerramos qual era o interesse pastoral, e hoje nós vamos ver qual o interesse divinal, e semana que vem qual o interesse infernal que existe por trás das tribulações que os cristãos passam. Diz assim, versículo 1 ao 5: Por isso, quando não pudemos mais suportar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo para visitá-los. Ele é nosso irmão e colaborador de Deus na proclamação do Evangelho de Cristo. Nós o enviamos para fortalecê-los e animá-los na fé, para que as dificuldades não os abalem, mas vocês sabem que estamos destinados a passar por elas. Quando ainda estávamos com vocês, nós os advertimos de que as aflições em breve viriam, e foi o que aconteceu, como bem sabem. Assim, quando não pude mais suportar, enviei Timóteo para saber se continuavam firmes na fé. Tinha receio de que o tentador vos tivesse vencido e todo o nosso trabalho houvesse sido inútil. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus Cristo. O interesse pastoral de Paulo pelo sofrimento dos Tessalonicenses não era algo a deixar para lá. Muitas vezes nós vemos pessoas que já entendem um pouco da teologia reformada, e eles dizem o seguinte: não, tudo já é da vontade de Deus, então sofre aí, meu filho, e deixa a pessoa ao desdém. Porém não é assim, porque nós somos também chamados a sofrer junto com os irmãos. Um dos mandamentos bíblicos é chorar com os que choram. E nós muitas vezes precisamos ser compassivos uns com os outros, algo que muitas vezes falta no coração pastoral. Pastores que permitem ou que deixam as suas ovelhas sofrerem sozinhas. É claro que tem gente que não quer mesmo, né? Ele não quer que ninguém saiba do problema dele. Ele diz: cada um resolve o seu problema, e ele não fala nada com ninguém, e ele não quer interferência de ninguém. Mas isso são casos raros. Porém, nós precisamos velar pela coletividade. O que tem acontecido hoje é o individualismo tomando conta do meio cristão. E como exemplo, não vou falar sobre isso agora, mas só um exemplo. A mais nova moda evangélica é a igreja metaverso. A igreja metaverso, né, começou com a Lagoinha. Vocês que gostam da Lagoinha aí, fica sabendo, né? A Lagoinha começou com a igreja metaverso, que os meninos que brincam aí de videogame sabem do que eu estou falando, né? Coloca aquele óculos ali, onde você entra no jogo, só que o jogo lá é a igreja. Então, cada bonequinho é você, um irmão, a irmã, e lá no telão está o pastor pregando. Então você vai ouvir o que ele está pregando, mas você não vai à igreja. Da sua casa mesmo, você coloca o óculos, abre o joguinho e entra com a manete, né? Certinho, vai lá no banco, senta. Ô irmão Marcos, estou do seu lado aqui, né? E aí você tem uma comunhão virtual ali com seus irmãos. E quem inventou isso foi o André Valadão, e ele falou que no primeiro culto da Lagoverso, né, 150 pessoas, 150 bonecos participaram, e 16 bonecos se converteram a Cristo, né? E o povo aplaude. Porém, isso é o quê?
Isso é um alimento satânico para tentar destruir aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, que é o sentido de igreja, que é comunhão. Comunhão. As coisas que estão acontecendo hoje é para destruir, para dividir e destruir a comunhão da igreja. Quando Nimrod se levantou contra Deus, a ordem de Deus naquela época era para quê? Era para que as pessoas crescessem, multiplicassem e enchessem a terra. Nimrod ajuntou estas pessoas na Torre de Babel para que elas não crescessem e nem se espalhassem pelo mundo. Ou seja, quando Deus fala para se espalhar, o diabo usa alguém para ajuntar. E quando Deus fala que é para se juntar, o diabo vem para espalhar. Ou seja, tudo aquilo que é anti-Deus, que é anticristão, está sendo manifesto no meio da igreja. Então, quando nós estamos diante de um mandamento de Cristo Jesus, nós não podemos permitir nada disso. Absolutamente, não podemos permitir. Nós temos que manter esta ordem de congregar até Jesus voltar. E o diabo sempre vai fazer alguma coisa para impedir isso daí. Agora passemos então para o interesse divinal. Um pastor verdadeiramente está preocupado com o sofrimento do crente, não para livrá-lo dele, porque muitas vezes eu não vou conseguir livrar ninguém do seu sofrimento. Deus o colocou para passar por isto, e você vai ter que passar até o fim do sofrimento. Talvez não o fim da sua vida, mas o fim do sofrimento você vai ter que aguentar. Mas estaremos juntos. Os irmãos também precisam estar mutuamente apoiando-se uns aos outros. O interesse divinal, então. Paulo diz que os tessalonicenses não deviam ser movidos, não deviam ser perturbados, não deviam ser seduzidos por cães que abanam o rabo. Lembra que eu falei disso na outra semana? Cães que abanam o rabo, né, para poder fingir para o dono que ele está fazendo a vontade do dono. A cadelinha que eu tenho lá em casa, cadelinha não, é do tamanho de um jegue. Ela, e teimosa também, que nem um jegue. Ela não faz nada, mas quando a gente chega de carro da igreja, que abre o portão para entrar, aí ela fica procurando os gatos para pegar, para mostrar que está fazendo alguma coisa, e abana o rabo. E aí, né, a Mica e a Joana caem na conversa dela, eu não. Eu sei que ela está enganando, né? E assim muitos falsos pastores também, movendo suas caudas, latindo nos púlpitos, as mentiras diabólicas, estão seduzindo pessoas para tirá-los dos propósitos do sofrimento que Deus tem com o sofrimento para com a vida de sua igreja. E Paulo diz: não caiam nessa conversa, vocês não podem desanimar das tribulações, porque segundo o apóstolo Paulo, os tessalonicenses já sabiam que foram postos para isso. A palavra que ele diz, vós mesmos sabeis que fomos postos, né? Fomos colocados para isso. A palavra colocados ou postos ou designados, dependendo da versão, vem do verbo grego keimai, que significa deitado, deitado. Nós fomos postos deitados no sofrimento quando aceitamos a fé. Este verbo, keimai, é utilizado pelo evangelista Lucas, quando ele narra o nascimento de Jesus, o qual se encontrava deitado em uma manjedoura. Lucas 2,12, é o mesmo verbo que Lucas usa lá, que Paulo está usando aqui. Vós encontrareis deitado sobre uma manjedoura um menino, os anjos dizem para os pastores de Belém. E Paulo diz aos tessalonicenses, vós sabeis que nós fomos postos deitados nos sofrimentos. Ou seja, Deus nos deitou para isto, Deus nos deitou para as tribulações, Ele nos colocou, nos nomeou, nos reclinou, nos designou, nos destinou para as tribulações. Esta é a realidade do cristianismo. Qualquer convite feito para você
qualquer convite ao cristianismo feito a você, que não avise a você que você sofrerá, é um convite enganador, é um convite mentiroso, é um convite que tenta ludibriar você. Como quando você vai na Magazine e o vendedor... Não você não, você fala a verdade. O vendedor diz para você que o espremedor de frutas espreme até jaca. É mentira. Nem laranja ele espreme. E você leva achando que vai espremer jaca. Vou fazer um suco de jaca em casa. Mas o vendedor falou. Outras vezes ele esconde aquilo que, né, aquela pecinha da panela de arroz. Esconde aquilo, diz que não, isso aqui não faz diferença não. Minha mãe coloca um pano. Minha mãe coloca um pano ali no lugar. E até hoje eu estou lá com um pano. Deixa, isso é conversa pessoal. Não tem que estar na pregação, não. Muitas vezes nós somos ludibriados na questão do Evangelho. Qualquer convite que você receba para o Evangelho e não fale do sofrimento, não fale das tribulações, é um convite enganador, é um convite que tenta te ludibriar, que tenta esconder a grande realidade do que é seguir a Cristo. Esta palavra deitado também é usada pelo apóstolo João, quando ele diz na primeira carta, capítulo 5:19, que o mundo o quê? O mundo jaz no maligno. A palavra jaz, que foi traduzida aqui, ou em outra versão na corrigida fala o mundo está no maligno. Esta palavra é a mesma, o mundo está deitado no maligno. E Paulo diz aos Filipenses, veja que o apóstolo Paulo nunca escondeu esta verdade. Paulo diz aos Filipenses capítulo 1:29, porque a vós vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Preste atenção nisto. Nós temos aqui uma palavra para crente que acha que não deve sofrer, e uma palavra para arminiano. Crente que acha que não deve sofrer, está escrito, foi-nos concedida a graça de padecer por Cristo. Saiba que padecer por Cristo é um dom de Deus, é um presente de Deus, é uma honra para você padecer por Cristo Jesus. Em um mundo hostil ao Evangelho, é uma honra alguém que padeça pelo nome de Cristo. E para os arminianos está escrito que não somente a graça de crermos nele, ou seja, você não crê porque você quer, a ti, se é que você creu, foi-lhe dada a graça, o presente de crer em Jesus. Você só crê em Jesus porque Deus lhe deu esta graça. Se Deus não lhe desse essa graça, você não poderia crer. Aliás, qual homem que está morto em seus pecados que pode crer no que quer que seja? A fé, a minha pergunta é esta para eles: a fé procede de um coração ímpio ou de um coração regenerado? Me respondem vocês mesmos. A fé procede de um coração ímpio ou de um coração regenerado? Se a fé procede de um coração regenerado, então primeiro você precisa nascer de novo, para depois você crer. Você não pode fazer nada para nascer de novo. Mas uma vez que o Espírito de Deus te faz nascer de novo pela pregação do Evangelho, então você agora está habilitado a crer. E não só habilitado, você crerá, porque é isto que é natural da nova natureza. Porque muitos ainda dizem, não, Deus te faz nascer de novo, aí você escolhe se você quer crer ou não. Como assim? Como que a nova natureza vai dizer assim, não, eu não quero crer? Como? Se é próprio dela amar a Cristo, se foi Deus que deu, que estava dentro dele para dentro de você, justamente para fazer essa captura, justamente para te atrair a Ele, não faz o menor sentido, mas vamos adiante. Paulo, junto com Barnabé, quando esteve
nas regiões da Galácia, ele ensinava os discípulos, fortalecendo sua alma e os exortando a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Paulo ensinou ao jovem pastor chamado Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, versículo 12, que quanto mais piamente você quer viver em Cristo Jesus, mais você padecerá perseguições. Pastor, no Brasil não tem perseguição a evangélico. Aí eu pergunto, os evangélicos estão vivendo piamente em Cristo? Queridos, é simples. O Brasil não é um país privilegiado, não. Brasil não é país privilegiado que vai dizer assim, olha, Brasil é o único país que não persegue os cristãos. Brasil é o único país que tem liberdade religiosa. Depende. Se você for um religioso desses que vive do jeito que o mundo gosta, ninguém vai te perseguir. Agora, viva piedosamente em Cristo Jesus e você vai ver. Começa dentro de sua casa. Começa na sua família. E depois vai prosseguindo para o teu trabalho, para a escola. Fala na escola que você é crente. Fala na faculdade que você é crente, que você crê em Deus, que você não crê na evolução, que você desafia qualquer ateu para um debate. Fala isso na escola. Que você não acredita nas conversas furadas de professores de história. Minha esposa é professora de história, mas ela fala conversa furada não. Ela não ensina isso não. Eu já até falei para ela, você toma cuidado, porque você fica falando verdade demais na escola, daqui a pouco eles vão te dispensar. Não é para você falar mentira, mas você fala muita verdade também. Fala de que foi Deus que criou. Ué, a escola quer saber de Deus hoje? Faculdade quer saber de Deus? Ciência quer saber de Deus? Qual área deste mundo quer saber de Deus? Nem igreja direita está querendo. Eu fiquei espantado, irmãos, quando chegando a Belo Horizonte, nesta minha viagem, alguns cristãos, eles estão com a mente completamente voltadas, pensando como o mundo. Muitos estão voltados para o seu pensamento mundano. E aí quando você fala da Bíblia, da palavra de Deus, algumas pessoas dizem assim, não é assim também não. É como então? Como é que é? Ah não, a ciência. Que isso, meus irmãos? Nós estamos vivendo em um mundo, este mundo está afastando a igreja do pensamento que ela deveria ter, que é a palavra de Deus. Viva piedosamente em Cristo e você vai ver o que acontece. Isso nunca foi assunto novo da ideia do apóstolo Paulo. Viver perseguido por Jesus foi o que o próprio Jesus ensinou, quando ele disse aos seus discípulos que eles seriam odiados pelo mundo e nele passaríamos por aflições. Jesus disse em João 15, 18 a 20, ele disse o seguinte, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Tem crente querendo agradar o mundo, por quê? Porque o mundo o amará. O mundo o amará. Se você amar o mundo, se você agradar o mundo te amará. Mas se você, Jesus diz, como eu vos escolhi do mundo, então o mundo vos odeia por causa disto. O mundo odeia os escolhidos de Cristo Jesus. Mas Jesus diz o seguinte, sabei que antes do que a vós, primeiro o mundo me odiou a mim. E o servo não pode ser maior do que o seu Senhor. Tem crente que acha que a vida de sofrimento é um desafio. Não, irmãos, é um privilégio, porque você se parecerá com Jesus. Se você acha que o sofrimento na sua vida cristã é um desafio, então você está querendo ser maior do que seu mestre, melhor que Jesus. Mas veja bem, se Deus nos colocou deitados nas tribulações, qual o interesse de Deus por trás disso? Vou falar de 10 interesses que Deus tem com as tribulações, por nos ter colocado deitados na manjedoura das tribulações. Primeiro, Deus quer acentuar a diferença entre os seus filhos e os filhos do maligno.
No Salmo 73, o cantor Asaf, o salmista Asaf, ele percebeu que o mundo lá fora, os ímpios lá fora, têm uma vida de prosperidade, enquanto ele mesmo não tinha. Mas por que será? O cara tem gado, o gado dele não tem nenhum gado magro, tudo as vacas gordas, dá leite, tem carne. Eles também são pessoas gordas, são pessoas robustas, são pessoas cujos olhos estão inchados de gordura, são pessoas que a cria deles não morre. Recebi uma mensagem agora aqui, escrita no papel, que roubaram a TV da nossa salinha das crianças aqui. Agora, e o ímpio? O ímpio tem 10 TV dentro de casa. Aí o crente fica, ai meu Deus, não sei o quê, e agora? Fica chorando. E assim vai. Os filhos deles são saudáveis, são grandes, os meus filhos ficam doentes, toda hora tem que levar na UPA. E assim o crente vai fazendo as comparações. Mas o salmista Asaf, ele disse, olha Senhor, quando entrei no santuário do Senhor, eu percebi então o que acontece na realidade. Porque até então eu estava olhando com os olhos da carne, mas quando entrei no teu santuário, eu vi com os olhos do Senhor. Por que essa diferença? O Senhor mesmo, o salmista diz isso, o Senhor mesmo dá estas coisas para eles como um escorregador para o inferno. Todas as prosperidades do ímpio são uma forma de que Deus faz com que eles se esqueçam de Deus. Deus dá dinheiro, Deus dá alimento, Deus dá prosperidade, Deus dá carro, Deus dá casa, Deus dá fazenda, Deus dá um monte de coisa para quem Ele não quer salvar, para que aquela pessoa se envolva com aquilo que ele está ganhando de Deus e se esqueça do próprio Deus que lhe está dando, porque Deus quer condená-lo. É isso que a Bíblia diz. Prosperidade para ímpio é escorregador para o inferno. Agora, quando Deus priva você de alguma coisa que você está pedindo, Senhor, por que o meu, o empresário da igreja, por que o meu concorrente consegue e eu não consigo? Deus priva você, porque agora Ele vai acentuar a diferença. Este aqui é o que serve a Deus e aquele lá é o que não serve. O que serve a Deus, ele é cuidado por mim, não pelos benefícios, mas por mim. Eu privo você do dinheiro e cuido de você. A eles eu dou dinheiro e os condeno. Qual você quer? Aí eu vejo crente fazendo, sabe o quê? Vai embora de Vilhena, está dando nada certo aqui. Como assim não está dando nada certo? Quem te sustentou até agora? Você morreu? Se eu tivesse morrido, você não estava falando isso também, né? Mas não morreu, está lá, vivo, e não sei o quê, bonito, e falando, vou embora de Vilhena, que as coisas estão dando tudo errado. Ué, como assim? Quem é seu Deus? É as coisas? Quem é seu Deus? É o dinheiro? Estou indo embora de Vilhena. Por quê, irmão? Você achou uma igreja melhor? Irmão, você encontrou uma sociedade cristã melhor do que a que você convive? Não, é porque lá eu vou ganhar mais dinheiro. Peraí, quem é seu Deus? É errado, pastor, ganhar mais dinheiro? Não. Mas se Deus ficou em segundo plano, então o seu Deus é Mamon. E você está talvez usando Deus como um meio de atingir Mamon, de chegar em Mamon. E aí? Agora fiquei sabendo de um jovem que, avaliando tudo na cidade dele, nas questões de emprego, do seu trabalho, de igreja, de amigos, de família e tudo, primeira coisa que ele pensou: para onde eu vou? Tem uma igreja onde realmente eu possa servir o Senhor? A primeira coisa que o jovem pensou, um jovem, solteiro, sozinho, família longe, primeira coisa que ele pensou: eu quero agradar meu Deus. Segunda coisa, um trabalho. E eu vejo crentes com emprego, querendo, quero uma coisa melhor.
que é coisa melhor para você? Eu achei que coisa melhor para você fosse uma igreja melhor, fosse uma palavra melhor, fosse uma comunhão melhor, fosse um crescimento melhor para você, mas não, está atrás do quê? Daquilo que os ímpios têm, e a inveja dos ímpios o faz levar aos mesmos interesses. Segundo, não vou ficar falando muito de cada, porque senão eu vou ficar 10 anos aqui nesse versículo. Segunda coisa que Deus tem interesse: aperfeiçoar os seus filhos por meio do sofrimento, como Ele fez com seu Filho amado. O autor aos Hebreus diz isto para nós. O autor aos Hebreus diz que Jesus foi assim com ele. Hebreus capítulo 2, versículo 10 diz assim: Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória, e era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, Ele o tornasse o líder perfeito para conduzir estes filhos à salvação. Se o Filho de Deus, que conduz você à salvação, foi aperfeiçoado por meio do sofrimento, você acha que você vai ser aperfeiçoado pelo quê? Vida boa? Vida boa aperfeiçoa crente? Você conhece um somente crente com vida boa, que a vida boa o tornou um melhor crente? Você conhece um? Me diga, porque eu quero colocar esse cara no trono no lugar de Jesus. Porque o próprio Filho de Deus, diz a palavra, Ele foi aperfeiçoado por meio do sofrimento, e Deus tinha na ideia trazer muitos filhos à glória por meio dele. E se Ele, trazendo filhos, foi aperfeiçoado por meio do sofrimento, estes filhos que são trazidos serão também aperfeiçoados por meio do sofrimento. Terceiro, humilhar nossa natureza carnal. A natureza carnal se gloria na bonança. Todos os crentes que têm bonança, a carne é inchada. Eles dizem glória a Deus, mas é aquele papo de sapo. Já viu papo de sapo? Quando está coachando no brejo, aquilo fica grande. Fica maior do que a Vitória Régia que ele está montado. Maior, a Vitória Régia até tomba. E ele não afunda não. Fica lá pendurado, boiando. Crente que tem bonança se gloria na carne. E no fim, o que ele está fazendo? Roubando a glória que pertence a Deus. E Deus virou para Paulo e falou: não, você não vai roubar a minha glória. Mas Senhor, por quê? Te dei muitas revelações. Senhor, as revelações são para a tua glória. Só serão se eu deixar o espinho na carne. Se eu retirar, você vai se gloriar. Se eu retirar, você vai se exaltar. Paulo, você não se conhece. E eu digo para cada um de nós: se Paulo não se conhecia, eu me conheço? Você se conhece? Pagando conta na lotérica uma vez, a menina falou: moço, o jogo da Mega Sena, o jogo do bolão, nem sei o que é bolão, é bolo grande ou bola grande, não sei. Falei: moça, eu me conheço com R$50, mas não me conheço com 50 milhões, não sei quem sou. Ela disse: então você ganha e dá para mim. Falei: não, então você joga. É melhor que você já jogue e ganhe. Eu não preciso, porque tem um Deus que me sustenta. Eu me conheço com R$50, não com 50 milhões. Eu acho que com 50 milhões eu vou ajudar muito o reino de Deus, mas só acho. Quem sabe é Deus. Paulo achava que com a excelência das revelações ele seria um cara humilde e que pregaria melhor o reino de Deus se não tivesse sofrimento. Já Deus, não importa o que o homem acha, importa o que Deus diz. Deus falou: não, sem o espinho na carne você vai ser orgulhoso, e eu não quero você orgulhoso. Quarto, tornar-nos semelhantes a Jesus.
como nós já lemos aqui, em Hebreus, e temos também em Romanos, capítulo 8, e o versículo 17, o apóstolo Paulo, ensinando aos romanos sobre nossa semelhança com Cristo, ele diz assim: se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Quer ser semelhante a Jesus? Então tem que ser pelo sofrimento. Quinto, para testar a fé dos crentes. Tiago capítulo 1, o irmão de Jesus, ele diz isto. Versículo 2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. E o apóstolo Pedro também, capítulo 1, verso 7, ele disse: elas, as provações, mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Aleluia! Isto resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Você só saberá que a sua fé é a verdadeira através das provações. Crente de boa, a fé dele é duvidosa. Sexto, levar os fiéis à bem-aventurança, conforme também primeira carta de Pedro, capítulo 2 e o versículo 20, como diz o apóstolo: claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal, mas se sofrem por terem feito bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. E o próprio Jesus, como no Sermão do Monte, estamos estudando aqui às terças-feiras, em Mateus 5, de 10 a 12, o nosso Senhor ensinou: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês quando por minha causa sofrerem zombaria, perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Sétimo, demonstrar a habitação do Espírito em nós. É através do sofrimento que você pode ter certeza que o Espírito de Deus habita em você. 1 de Pedro, capítulo 4 e o versículo 14, olha o que diz o apóstolo: se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados serão, porque o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Oitavo, disciplinar filhos para que não sejam julgados como o mundo. Pastor Charles, meu irmão, me perguntou o que é mesmo o pecado para a morte que o apóstolo João fala. 1 de João 5,16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado para a morte, que não é para a morte, orará e Deus lhe dará vida. Há pecado que é para a morte, e por esse não digo que ore. Qual que é o pecado para a morte? Não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiro vamos dizer o que não é, Não é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque João está dizendo: se alguém vir seu irmão, é um crente no blasfêmia contra o Espírito Santo. Segundo, não é morte espiritual, porque ele diz que há pecado que não é para a morte, mas morte espiritual todo pecado provoca, porque a morte espiritual é a ruptura da sua comunhão com Deus por meio de um pecado que você praticou. Então não se refere à morte espiritual. Também não pode ser morte eterna, porque os irmãos em Cristo não vão perecer na morte eterna. Então só resta a morte física. João está falando
de morte física. Se você vir seu irmão cometer um pecado que o leva à morte física, não ore por ele. Se não for um pecado que ele está cometendo para a morte física, ore e Deus lhe dará vida. A vida ali é vida física. Mas se ele estiver cometendo um pecado para a morte, não digo que ore. Por quê? Porque talvez um pecado para a morte que ele esteja cometendo, Deus usará a morte para tirar este crente da terra e levá-lo logo ao céu, antes que ele caia na prática daquele pecado que poderia levá-lo à morte eterna. Mas como ele é um eleito de Deus, ele não poderá ir para a morte eterna. Então Deus o recolhe por meio da morte física. Você quer um exemplo disto? Abra a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Isso não é ideia minha, irmãos. Talvez vocês acharem esquisito, mas é Paulo que é esquisito, não sou eu. Eu só estou transmitindo o pensamento paulino neste versículo joanino. Diz assim, 1 Coríntios 11, os irmãos já conhecem o texto da ceia do Senhor. Aliás, nós praticamos a ceia aqui hoje, né? Diz assim o apóstolo Paulo, a partir do 27. Eu não vou ler todo, porque os irmãos já conhecem o contexto. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Olha, está cometendo um pecado, tomando a ceia indignamente. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Outra versão diz, examine e assim coma do pão e do cálice. Alguém me perguntou assim, ora, a Bíblia está dizendo para alguém se examinar e comer do pão e beber do cálice. Será que tem como eu me examinar e não comer do pão e não beber do cálice? Por que a Bíblia diz isso? Examine e coma e beba. Porque o exame, ele é feito não para encontrar pecado em você, não é isso? Porque toda hora encontra. Se for assim, não vamos cear nunca. Mas o exame é para saber se eu quero me livrar daquele pecado ou não. Se eu quero me livrar do pecado, então eu me examino, encontro, obviamente, o pecado, é lógico que vou encontrar, mas eu também digo o seguinte, eu não quero viver nisto, eu quero ser livre disto, então eu vou lá e como do pão e bebo do cálice. Não é descobrir pecado, eu não preciso me examinar para descobrir pecado, eu descubro sem examinar. Mas eu tenho que examinar se eu quero abandoná-lo, se eu quero deixá-lo, se eu quero trocar o prato de lentilhas pela primogenitura e não o contrário, como foi Esaú fez. Então, olha o que Paulo diz, continuando, só para você ver que o que eu disse é isso mesmo. 29 agora. Pois se come do pão ou bebe do cálice sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe em julgamento contra si mesmo. Por isso, pelo fato de comer julgamento, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns já até morreram, alguns já até adormeceram, já dormiram no Senhor. O que é isto? O 31 explica, se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas, 32, mas quando somos julgados pelo Senhor, ou seja, quando ficamos fracos, doentes e até muitos que morrem, quando Deus faz isso com a gente, estamos sendo disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Deus muitas vezes põe de cama um crente que está em pecado para que ele reconheça seu pecado. Se ele não reconhece, Deus o mata, Deus o tira a vida física como um ato disciplinar e não punitivo, para que no dia do juízo este cristão não seja condenado com o mundo. Nós reclamamos aqui, dizemos, Senhor, por que fulano morreu tão rápido assim? Não estou dizendo que todo caso de morte rápida seja isso. Estou falando que há estes casos, e Deus no dia do juízo vai revelar para nós, para todos nós. Está vendo esse aqui, ó? Este aqui no meu tribunal, ele é salvo desde a eternidade, porque eu decretei a salvação dele, mas lá na terra, ele estava tentando viver uma vida de pecado contra mim, e eu o tirei para não ter que condená-lo com aquele que está lá agora no lago de fogo. Isso ainda é um ato de misericórdia. Quando um crente morre fisicamente,
ele estando em pecado, é um ato de misericórdia de Deus, para que ele não seja condenado com o mundo. E aí dou um exemplo, que agora é minha opinião. Isso aqui é doutrina, isso aqui que eu falei é doutrina, Paulo que falou. Isso acontece, não sei com quem, mas acontece. Agora eu vou dar uma opinião minha, sobre Atos 5, Ananias e Safira. A Bíblia não diz que a mentira era uma prática de vida deles, não. Mas eles foram induzidos por uns ciúmes de Barnabé, que vendeu um terreno e deu dinheiro na igreja todo. E então eles falaram, ora, se Barnabé fez isso, a igreja glorificou a Deus, então nós também, né, Safira, temos um terreno não sei aonde, vamos vender, mas daí a gente só dá uma parte, e fala que foi todo o dinheiro. Então, quando eles fizeram isto, Pedro olhou para... Ainda combinaram, ó, eu chego no início do culto, você chega mais para o final. E aí diz a palavra que quando ele chegou e deu o dinheiro, o apóstolo Pedro, que estava lá dirigindo o culto, falou para ele assim, Ananias, esse valor aí é o total do que você vendeu o terreno? E ele falou, rapaz, eu tinha, se fosse eu, né? Eu tinha melado o negócio ali na hora. Eu tinha trocado tudo que eu combinei com a mulher, com a Joana, trocava tudo na frente do apóstolo Pedro. Falei, se esse cara está me perguntando é porque ele já sabe que não é. Gente, não é óbvio? Quando você era criança, seu pai falava assim, você comeu aquele doce? Meu amigo, você pode falar que sim, porque não adianta. Ele ia lá dentro do seu estômago, do intestino, e tirava o doce aqui, ó, que você comeu, miserável. Não era isso que os pais faziam? Pois bem, quando Ananias falou, sim, esse valor foi o valor total. Por que você deixou Satanás encher teu coração para mentir ao Espírito Santo? Não foi aos homens que você mentiu, mas a Deus. Ele tombou morto. Eu não creio que ele foi para o inferno. Eu creio que ele foi disciplinado por Deus com a morte física para não ser condenado com o mundo. 3 horas depois vem a mulher dele. Vocês reclamam que o culto aqui é 1h30? Na igreja primitiva era 3 horas. Fica todo mundo olhando para o relógio. Agora eu botei um de frente aqui, ó, para você não olhar para trás. É muito feio, crente olha, depois fica, ai pastor, ora por mim, que deu torcicolo. Está aqui, de frente, olha ali, né? 3 horas de culto, chega a mulher dele. Quando entra lá, aí vem ela toda bonitona, Safira, olha o nome da mulher. Era uma joia, né? Entrou na igreja toda safirada, não sei o quê. E o apóstolo Pedro falou assim, irmã Safira, é verdade que vocês venderam o terreno, portanto? É verdade. Então vocês combinaram. Os jovens que foram enterrar teu marido estão voltando. Enterrar meu marido? Tuf, caiu dura também, morreu. Os jovens devem ter falado, apóstolo, para aí, pai. Toda hora nós temos que ir no cemitério. Calma, não era tão perto igual aqui da Melvidione. Irmãos, Deus disciplina crentes até com a morte física, para não ter que condená-los com o mundo no dia do juízo. Isso é um ato de misericórdia. É um ato de misericórdia. Já ouvi crentes dizendo assim para mim, pastor, disse a Deus, se for para eu viver numa vida de pecado, que Ele me tire. E eu digo para você, meu irmão, você é um eleito, Ele vai te tirar, se você for viver nisso mesmo. Ele vai te tirar, porque você é um eleito de Deus, você não pode perder sua salvação, e Deus não vai perder você para o pecado, pois foi do pecado que Ele te resgatou. 9, conduzir-nos ao céu aperfeiçoados. Como eu disse, vida boa não aperfeiçoa crente. Vida boa não torna um crente digno do céu. É através de muitas tribulações que nos importa entrar no reino dos céus. O convite está feito para você. Quer ser crente? Você quer ser crente? É isso aí. Você não quer não? Ótimo, viva a sua vida boa e no final o inferno te aguarda com boca arreganhada. De fato, já está de boca arreganhada debaixo dos seus pés. O que é que você acha? Pense nisso. O que é que você acha que impede Deus de abrir essa terra agora?
que ela te engula e você cai direto no inferno, que já está de boca aberta te esperando. O que você acha que impede Deus? Você acha que qualquer hora Deus não pode fazer isso? Você não sabia que debaixo de seus pés tem um inferno te esperando? E só a mão de Deus assim, por pura graça, sustenta seus pés? Se Ele falar assim, não quero mais mostrar minha graça, acabou, meu amigo. O único lugar que te espera é o inferno. Só a mão de Deus que está assim, e eu não sei até que hora que ela vai ficar. Não sei. Não é o chão que te segura não, viu? Não é. O sofrimento é um dos frutos do Éden, da queda do Éden. Eu quero encerrar esta palavra usando isto aqui como para provar para você que Deus é sábio e poderoso. Preste atenção para você ver o encerramento dessa mensagem. Como teu Deus é sábio, como Ele é inteligente, que não há ninguém que possa sondar a mente profunda do nosso Deus. Se não houvesse pecado no Éden, não haveria sofrimento hoje. Isso aí todo mundo sabe. Agora, como Jesus Cristo veio resolver a questão do pecado lá no Éden, através do sofrimento que é resultado do pecado, então não será diferente com nenhum de nós. Todos nós, discípulos de Jesus, passaremos também pelos sofrimentos que nos aperfeiçoarão, como Jesus Cristo veio para resolver o problema do pecado. Agora, uma vez que este mundo vive no pecado, ele vive no pecado, o aperfeiçoamento seu e o meu incomoda o mundo, porque eles vivem no pecado e não são aperfeiçoados. Ao contrário, o mundo caminha para um estado de putrefação, o mundo caminha para um estado de degeneração irrecuperável, e quando ele olha para você e vê você recuperado, ele tem ódio de você. Por que esse aí habita no mesmo mundo mal que eu e ele não se degenera? Ele está cada vez melhor, ele está cada vez mais feliz, por causa disto, porque o Senhor nos escolheu do mundo e nos deu esta nova vida que caminha para a perfeição, de glória em glória, pelo Espírito de Deus que em nós habita. Por isso que você é alvo de perseguição. Agora olha a sabedoria de Deus, Ele usou resultados ruins da queda para os seus bons propósitos. Por isso nenhum crente, nenhum mesmo, pode reclamar das aflições. Ao contrário, ele já deve saber que ele foi colocado, deitado para isso, desde que entregou sua vida a Cristo Jesus. Se você não admite essa realidade em sua vida, então você não pode ser discípulo de Jesus. Ele disse o seguinte em Mateus 16, 24, ele falou: ora, todo aquele que quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que dizer, irmãos, de uma geração de hoje, de crentes que não sofrem? Você acha que os crentes de hoje sofrem? No Brasil, pelo menos? Acha? Não, né? E aí? Se nós não sofremos, como é que nós vamos ser aperfeiçoados? Como é que fica isso? Agora eu digo para você, nós somos apenas uma geração. A próxima vai sofrer. De tempos em tempos, Deus alivia os sofrimentos dos crentes. Mesmo no antigo Império Romano, que perseguia os cristãos, de vez em quando surgia um imperador lá que dava um induto para os cristãos para não serem mais perseguidos, mesmo que ele não aprovasse a religião cristã. Deus às vezes faz isso. Talvez você diga assim: bem-aventurado sou por não ter nascido numa época de sofrimento, e sim numa época de liberdade. Mas talvez isso não teste a sua fé. Então tem os prós e os contras. Talvez isso não estabeleça que a tua fé é verdadeira. Talvez se você tivesse nascido numa época de perseguição, você ia saber se sua fé é verdadeira ou não. Mas como nós estamos em um momento, de liberdade, todo mundo aí, 1º de maio, saiu nas ruas, você saiu aqui em Vilhena, nas ruas, liberdade, liberdade, liberdade. Como? Liberdade do quê? Está todo mundo gritando liberdade, liberdade do STF? Liberdade de quê? De política? Como assim, meu irmão? Jesus falou em João 8,34, todo que comete pecado é escravo do pecado. Como é que você vai ser livre disso?
Você pode ter um país livre, você pode ter um STF que deixa você fazer o que você quiser, você não é livre, você é escravo do pecado. Só se o Filho te libertar é que você verdadeiramente será livre. Porque a prisão do homem não é uma prisão política, não é uma prisão ideológica. A prisão do homem é a prisão daquilo que ele não consegue escapar, que é o grilhão do pecado que Adão nos legou em sua queda lá no Éden. Agora, Deus nos prova por outros meios. Eu não tenho perseguição política, eu não tenho perseguição religiosa, estou de boa, como diz o povo, estou de boa. Mas vigia o teu coração, porque dentro de um ambiente de sofrimento, nós reclamamos. Eu não vejo os crentes da África reclamar. Por quê? Porque já vive sofrendo. Ele vai reclamar do quê? Ele vai sentir falta desse ar-condicionado? Se ele nunca, nem sabe. Eu estava vendo um moçambicano lá falar de 10 coisas que brasileiro tem, brasileiro de classe normal, média baixa, que brasileiro tem, que um rico moçambicano não tem. Uma delas é geladeira. Moçambicano rico não tem geladeira. E o pobre, nem energia. Eles vão reclamar que não tem um ar-condicionado? Agora nós reclamamos. Se eu tirar esse ar, domingo que vem já tem só 10 pessoas aqui. Ah, o pastor tirou o ar. Outros já falaram, não vou na igreja porque não tem cadeira, o banco é duro. Ah, mas é de madeira, eu queria que fosse de borracha. E por aí vai, cada um tem uma desculpa, nós sempre arranjamos essas desculpas. Essa geração não sofre por nada, tudo que vai gerar sofrimento, vem alguém lá para colocar uma almofadinha embaixo, para não deixar ninguém sofrer. Então, nós estamos mostrando que servimos a Deus por interesse na bonança. Então a bonança é o nosso Deus, Deus é só o ídolo através do qual nós iremos alcançar a bonança. Quem é que você adora, irmão? É Deus? Amém ou não? Se é Deus e Ele falou, eu vou te dar sofrimento, você quer? Agora, se você falar assim, eu quero a bonança, Deus, então você não adora Deus, você adora a bonança e está usando Deus como um meio para chegar lá. Posso só encerrar, irmãos? Agora vocês olharam ali, né? 21 horas, pastor. Finalizando, conclusão. Deus não estabeleceria desde a eternidade o método do sofrimento para nos aperfeiçoar, caso não houvesse a queda. Portanto, a queda também foi estabelecida por Deus desde a eternidade, entre outras coisas, para levar os salvos do pecado a serem aperfeiçoados por meio de um dos resultados da queda, que é o próprio sofrimento. Assim, os arminianos não podem negar a força dessa verdade, dizendo que Deus só sabia da queda. Deus só sabia da queda. Não, se Ele determinou desde a eternidade que é o sofrimento que vai aperfeiçoar os crentes, e o sofrimento tem a ver com o pecado, que é seu resultado, então é óbvio que Ele também determinou o pecado, a entrada do pecado na criação, para que através de um dos seus resultados, que é o sofrimento, Ele pudesse usar este resultado para aperfeiçoar os seus, porque Deus não aperfeiçoa todo mundo, o mundo inteiro sofre, mas Ele aperfeiçoa só os eleitos. Então nós temos aqui 3 determinações, só nesse raciocínio. Primeiro, Deus decretou os seus eleitos. Segundo, Deus decretou que aperfeiçoaria seus eleitos por meio do sofrimento, mas só pode haver sofrimento se houver pecado, então Deus decretou o pecado. O sofrimento, resultado da queda, não é surpresa para Deus. Nada pega Deus de surpresa. Tudo que você fizer, eu vou pegar Deus de surpresa, quer ver? Vou embora do culto agora, vou entrar no meu carro e vou pegar aquela rua ali. Aí quando você está dando seta para a esquerda, aí você fala, enganei Deus, dei seta para a direita, agora eu vou por cá. Não, Ele já tinha escrito que você ia fazer essa bobagem aí. O bobão vai dar seta para a esquerda e depois para a direita, ainda vai dizer que me enganou. Estava escrito já. Deus não tem carta na manga, Deus não tem plano B. O sofrimento vem da queda, perturba a raça humana, incomoda os servos de Deus, mas Deus, em sua sabedoria, usa
o sofrimento, a aflição, para aperfeiçoar os seus eleitos, enquanto ao mesmo tempo usa a mesma aflição e o mesmo sofrimento para fustigar e punir os incrédulos. Não reaja como um incrédulo diante do sofrimento. Esta é a palavra de Deus hoje. Qual o interesse de Deus em dar o sofrimento para os crentes? É aperfeiçoar. E o mesmo sofrimento para o incrédulo é para o fustigar e o condenar. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Semana que vem nós vamos ver o interesse do diabo, porque tem gente interessada no nosso sofrimento também. Amém? Vamos colocar em pé e orar ao Senhor.